Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Que alegria poder te receber aqui. Eu creio que foi um convite do céu diretamente para você que chegou até essa mensagem e que não existem acasos para Deus. Permanece até o final e eu tenho certeza que Deus vai edificar a tua vida e trazer respostas para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e aproveita e já compartilha essa mensagem com outras pessoas para que a vida delas também seja edificada em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é negue a si mesmo. E a palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Glória a Deus, queridos. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, glorificar o Teu nome, Pai. Agradecer, Deus, por quem Tu és e glorificar a Tua presença nesse lugar e nesse momento. Queremos agradecer a oportunidade que temos de acessar a Tua palavra. E que essa mensagem, Deus, ela seja uma flecha em Tuas mãos para atingir os nossos corações e promover a mudança necessária dentro do nosso íntimo, Senhor. Nós consagramos essa mensagem a Ti para que a Tua vontade seja feita, assim na terra como já é no céu. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Senhor preparou alguns pontos aqui ao meu coração e eu quero compartilhar com você. E antes de eu compartilhar esses pontos, eu quero compartilhar também um versículo daquilo que Jesus falou. Olha só que coisa linda. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Toda semente, para ela gerar frutos, ela precisa morrer. Uma semente, até chegar na estação da produção do fruto, ela precisa passar por várias etapas. E são essas etapas que o Senhor trouxe ao meu coração, correlacionando com a nossa vida e analisando, fazendo essa autoanálise, analisando a nossa história também, as etapas que nós precisamos passar para viver aquilo que o Senhor designou para nós. E a primeira etapa é sobre a semente. E olha só que interessante, antes de eu citar, na verdade, as etapas, eu quero falar os processos, porque a semente, ela precisa morrer. Quando a semente morre, vai nascer um broto. Quando o broto morre, nasce uma jovem planta que morre para se tornar árvores, gerar flores e frutos e produzir novas sementes. Olha que coisa linda. E trazendo para as etapas que a gente vive para chegar e realmente ser um instrumento do Senhor, viver o propósito do Senhor sobre a nossa vida, eu quero relacionar essas etapas da morte da semente até a produção do fruto e trazer para as etapas que nós vivemos em Cristo. A primeira etapa é a semente, quando a semente morre. A semente morre quando nós aceitamos Jesus. Mas como assim a semente morre, queridos? Quando nós aceitamos a Jesus, nós negamos a si mesmo para poder viver a nova vida. Nós nos tornamos de fato, nós deixamos o eu para trás, morre o nosso velho eu para de fato a gente conhecer Jesus. Então a declaração de fé, quando eu falo eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, não são apenas palavras que a gente emana simplesmente por falar dentro de uma igreja ou em qualquer lugar. Aqui você está dando uma declaração para o mundo espiritual de que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, de que a tua vida pertence a Ele. Então se a tua vida pertence a Ele, o teu velho eu, a tua velha criatura, ela morre para que você viva a nova identidade em Cristo Jesus. Então a primeira parte, o primeiro ponto é negar a si mesmo, é morrer essa semente, ou seja, quando a gente recebe a semente da vida, que é o próprio Jesus. Então a semente de Cristo, ela vive em nós, mas o nosso velho eu, ele morre, tá bom? O segundo ponto é o broto. O broto, ele nasce dessa semente que morreu, e depois ele acaba morrendo também para poder o quê? Gerar uma planta. Mas olha só que interessante, nós nascemos nessa etapa uma nova criatura. Então Deus vai arrancando nessa fase tudo que não pertence a Ele. As pessoas às vezes me perguntam: Alexa, mas eu preciso mudar para aceitar Jesus? Não, querido, você não precisa mudar. Você vai aceitar Jesus, mas não tem como você não mudar depois que conheceu Ele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o Senhor, Ele muda o nosso caráter. Não tem como a gente ter um encontro com Ele e permanecer sendo a mesma pessoa. E é nessa etapa que a gente se torna de fato uma nova criatura, um novo ser. É nessa etapa que Jesus, ele vai apontando para nós atitudes novas que a gente precisa tomar, novos posicionamentos, novas posturas, coisas que antes nós carregávamos juntos, comportamentos que nós tínhamos que eram comportamentos ruins.
o Senhor vai começando a apontar as nossas falhas, os nossos erros, os pecados, aquilo que a gente precisa melhorar para que a gente então abra mão desses velhos comportamentos e se torne de fato essa nova criatura. É nesse processo que o Espírito Santo vai direcionando a nossa mudança. É nesse tempo que não é um ser humano que vai dizer para você aquilo que você tem que abrir mão. Jesus, conforme você vai se relacionando com Ele, conforme você se relaciona com o Espírito Santo, Ele vai te apontando aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa ser arrancado. Olha que interessante, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já contei esse testemunho em alguns dos vídeos aqui. Em agosto de 2019 eu dobrei os meus joelhos e eu falei na minha casa: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Naquele momento, quando eu falei: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, arranca o que tiver que arrancar, tira o que tiver que tirar, eu só quero viver os Teus propósitos para minha vida. Naquele momento, aquela semente, ou seja, o meu velho eu, ele morreu. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Mas o segundo ponto, que é quando nasceu esse brotinho, ou seja, nasceu o broto para depois morrer o broto, o Senhor começou a mudar a minha estrutura. Então, 1 mês e meio depois, várias mudanças, elas começaram a acontecer na minha vida. Não que não tivesse acontecido antes, mas eu ainda não percebia. Mas mudanças tangíveis, né? Então, eu já relatei término de relacionamento, sociedade, falência, várias coisas aconteceram. E é nesse momento que o Senhor vai o quê? Ele vai arrancando, então, tudo aquilo que não pertence mais a Ele. Quando eu falei: Senhor, arranca o que tiver que arrancar e tira o que tiver que tirar, foi exatamente o que o Senhor foi fazendo. Ele foi promovendo uma limpeza. Então, nasceu esse broto, mas esse broto também precisou morrer para nascer a planta, que é a terceira etapa. Nesse tempo da planta, que ela também nasce, mas ela também vai morrer, é o tempo de solidão. É onde a gente vai crescendo na fé. É o tempo de dependência, tempo em que o nosso orgulho morre. E é aqui que Deus vai organizando a nossa vida e Ele vai se enraizando em nós. Então, nesse período, relacionando com a história que eu vivi, talvez seja a etapa que você esteja vivendo, quando o broto nasce, a gente realmente entregou a nossa vida para Cristo e Jesus começa a promover essa transformação genuína dentro de nós, arrancando o que Ele deseja arrancar, tirando do nosso caminho aquilo que não mais pertence a Ele. Quando o Senhor promove isso, a gente vai para essa etapa da planta. O que é essa etapa da planta? Que é o tempo onde a gente vive só com Ele. E é o tempo onde talvez você esteja agora se sentindo sozinho, é o tempo da solidão, aonde você olha, parece que todo mundo se afastou de ti, parece que tem alguma coisa de errado com você, parece que os ciclos eles se encerraram, você talvez teve mudanças de estação, talvez o Senhor ele te arrancou de alguns lugares para te estabelecer em outros lugares. Então você está se sentindo sozinho, parece que nada do que você tem vivido aqui de fato na tua vida está fazendo sentido, parece que nada está certo, mas eu posso te dizer que esse tempo não é um tempo de solidão, é um tempo de solitude com Jesus. E para que o Senhor ele se estabeleça como firme fundamento na nossa vida, para que a gente reconheça que Ele é de fato suficiente em nós, muitas vezes o Senhor vai precisar arrancar as pessoas, nos arrancar de lugares, vai precisar encerrar alguns ciclos, para que Ele de fato seja o único e suficiente na nossa vida, para que Ele se estabeleça como firme fundamento. É nesse momento que a gente de fato vai viver um tempo de dependência no Senhor. Talvez seja um tempo onde não vai sobrar, onde você não vai transbordar, onde até o recurso financeiro ele vai vir só para suprir a tua necessidade. Mas é um tempo que não vai faltar nada, porque o Senhor ele está gerando no teu coração confiança do teu coração para Ele. Está gerando no teu coração a certeza de que Ele é a rocha que te sustenta, de que Ele é suficiente na tua vida e de que você depende exclusivamente apenas dEle. Depois dessa planta, essa planta ela precisa nascer e aí ela morre. Aí a gente vai para outra estação, que é a árvore, que a árvore também nasce e morre. Olha só que interessante. Já aqui nessa fase a gente já está enraizado em Deus. Nós já estamos fortalecidos nele. Nessa fase ainda nós estamos no deserto, mas a nossa árvore passa a produzir sombra no deserto de outras pessoas. Nós sabemos aqui quem nós somos nele. Quando a gente passa por esse tempo da planta, o tempo da planta ele é realmente doloroso. Eu lembro que quando eu fui morar em São Pedro de Alcântara, Deus me conduziu para aquele lugar que era uma casa no meio do mato. Eu fiquei 3 anos lá e foi um tempo de fato de solidão. Foi um tempo onde o Senhor arrancou tudo para me mostrar quem eu era nele. Antes a minha identidade ela estava firmada nos papéis que eu assumia, nos projetos que eu tinha, nos relacionamentos que eu convivia. Aí o Senhor arrancou tudo isso para que Ele se estabelecesse em mim e para que eu soubesse quem eu era nele. E é nessa fase da árvore em que nós descobrimos a nossa identidade em Cristo. Isso é tão poderoso, gente. Dificilmente a gente vai descobrir a nossa identidade em Cristo quando a nossa vida ela está sob o nosso controle, quando tudo está dando certo diante dos nossos olhos.
Se a gente não passa por um processo para que Deus se estabeleça como rocha, como fundamento, dificilmente a gente sabe quem nós somos em Cristo. E é nessa fase onde nós já sabemos quem nós somos nele. Só que olha que interessante, nós sabemos quem nós somos em Cristo, a gente ainda está vivendo no deserto, ainda está difícil, ainda é um tempo de dependência, ainda as lágrimas escorrem dos nossos olhos, ainda está sendo doloroso, ainda confronta a nossa fé, ainda confronta as nossas vaidades, mas é nesse momento que o Senhor ele começa também a nos usar para produzir sombra no deserto de alguém. É nesse momento onde o Senhor começa a nos transformar em oásis, como chafariz de água mesmo, para poder hidratar outras pessoas e ser fonte de água viva na vida de outras pessoas. É nessa fase que a nossa árvore, como eu estou debaixo de uma árvore aqui, ela produz a sombra no deserto de outras pessoas. E toda vez que uma árvore ela produz essa sombra no deserto de alguém, ela volta a frutificar também. Então essa é outra etapa. E a última etapa são os frutos. Os frutos, eles não nascem e morrem. Os frutos, eles nascem e eles alimentam. Olha só, aqui nós já vencemos o deserto e Deus usa todos os processos anteriores para salvar e curar vidas através de nós. É nessa fase, queridos, que esses frutos que o Senhor gerou por meio desse esmagamento mesmo que nós passamos nesse período com Ele de deserto, onde precisamos morrer, nascer, em que os frutos eles são gerados. É interessante que a gente não precisa sair por aí pregando necessariamente a palavra. As pessoas em nossa volta, elas veem uma mudança genuína no nosso comportamento. As pessoas veem que há algo em nós que difere de outras pessoas, talvez. Há algo em nós que é atrativo e essas pessoas querem ficar conosco. O Senhor gera em nós um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração que não julga. O Senhor gera em nós o amor que Ele tem sobre nós, para que a gente aprenda a amar como Ele ama, a aceitar o que Ele aceita, mas também a rejeitar aquilo que Ele rejeita. O Senhor começa a gerar nesse coração um coração puro e santificado. E as pessoas começam a ver através da nossa presença, talvez através do nosso abraço, do nosso sorriso, do nosso olhar, que existe algo de diferente em nós. E é nesse momento que aquilo que foi gerado em nós passa a alimentar outras pessoas. Ontem, por exemplo, antes de eu gravar esse vídeo, eu estava num evento e é interessante que antes mesmo de eu falar alguma coisa, só de abraçar uma pessoa, ela já disse: teu abraço é tão bom, mas aquele abraço carregava a presença de Deus. Eu não precisei necessariamente pregar a palavra com palavras, eu preguei num abraço. Então isso são os frutos que alimentam outras pessoas. E a gente pode propagar esse amor de Cristo através da vida ordinária, de pequenas atitudes. Eu espero que esse vídeo ele tenha entrado no teu coração e tenha edificado a tua fé. Eu quero te dizer que você não precisa ter pressa, sabe? A gente vive as estações em Cristo e muitas vezes a gente não compreende, muitas vezes nós questionamos: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Mas olha só que interessante, um diamante, para que ele realmente tenha o valor que é o diamante, ele precisa passar por etapas, de fato, para que ele se torne esse diamante. Assim como um óleo de altíssima qualidade, aquela azeitona que gera aquele óleo, ele precisa ser colocado numa prensa inúmeras vezes, precisa ser colocado na escuridão. E nesse tempo de escuridão ele precisa o quê? Do tempo, para que ele seja aperfeiçoado e para que ele adquira o seu valor. Então não tenha pressa. Talvez você olhe para todo mundo em tua volta e parece que está dando tudo certo para todo mundo. E você está aí caminhando com Jesus, sendo fiel à palavra dele, você ama Jesus e parece que as coisas não mudam para você. Mas eu posso te garantir que mesmo que não faça sentido, algo do céu está sendo gerado no teu coração para que seja usado por ele, para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Espero que essa mensagem tenha edificado a tua vida. Se sim, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas e te espero no próximo vídeo.